Olá, pessoal. Tudo certo por aí? Daqui a pouco o querido Renê vai entrar. Quem for recebendo, quem puder ir dando ok, se tá legal o som, se vocês estão me ouvindo bem. Querida Cristina, querida Trícia entrando. Elisa, muito bom, muito legal terem vocês. Ricardo, Luísa. Muito bom. Quem puder já ir colocando no aviãozinho, né, para ir compartilhando com outras pessoas. O Renê também já está quase entrando. Para a gente começar aqui. Muito legal. Estão escutando bem? Olá, Olá! Boa noite, Cristi, tudo Renê, bem? querido, tudo bem? Está me escutando bem? Tô escutando bem, né? Ótimo, eu também, estou te escutando ótimo, hein? Depois das várias, como se diz, falhas de conexão, hoje tá bom. Tá ótimo, tá muito bom. Vou até colocar aqui o tema fixo enquanto o pessoal está entrando, que agora eu aprendi a fazer isso, tô chique aqui. Não, o Adeilton, ele tem todas as ferramentas, né, de comunicação, assim, é incrível. Você chega lá, tá tudo pronto já. Verdade, a gente vai aprendendo, né? Olha lá, ó, ótimo. Boa. Fixei aqui, né? Sim. Empresa saudável, empresa doente. Então, o pessoal que está entrando, né, Renê, antes da gente falar um pouquinho sobre nós, eu também vou falar do Renê. Quem puder ir compartilhando, comentando se tá ok o som para vocês. Para nós aqui tá ótimo. Como é que tá para Sim. você, Renê? Tá tudo bem aqui. Legal. Então, muito bom. Então, vamos lá. Então, acho que algumas pessoas já estão chegando. Que bom que vocês estão aqui, né? Agradecemos a presença. E eu tô gostando de fazer esse horário, viu, Renê? Porque eu tô achando que esse horário tá sendo bom mesmo, porque já passaram algumas lives Sim. e, né? E é claro que vai ficar gravado, então é uma oportunidade também, quem não puder assistir e quiser compartilhar com outras pessoas ou quiser assistir inteiro depois, vai estar aqui disponível para nós também a partir de amanhã. Então é um prazer muito grande receber o Renê, né? Vou falar um pouquinho do Renê, como que a gente se conheceu, né, Renê? Sim. Foi muito bom. Na minha primeira formação com a Cris, com a Cristina Florentino, eu tive a honra de ter o Renê como professor e foi muito legal, porque de lá para cá eu sigo ele, eu gosto das postagens, né? Depois nós vamos falar, tem um livro dele que eu super recomendo, já vai ficar uma dica aqui, né? Que ele é coautor. E aí, nessa quarentena, nessa pandemia, quando eu vi que ele estava fazendo algumas lives com o doutor Adailton, né, que é meu médico e também parceiro hoje de constelação, falei, quem sabe, então, podemos fazer uma live juntas. Nós temos Uhum. tantos temas em comuns, né, Renê? Então, muito bom Sim. estar aqui com você. Sim. E eu, retornando a você, acompanhando o seu trabalho lá no LinkedIn, muito ativo, né? A mentoria, a consultoria, tiveram alguns posts que você fez lá que eu puxei para a página de constelação organizacional, porque a verdade é, a gente tem excelentes colegas trabalhando com isso, mas ainda muito poucos. Então, é legal quando a gente vê a produção dos colegas para puxar, para trazer para o debate, que é o que você está fazendo no seu canal hoje. Quer dizer, essa ferramenta da constelação familiar não é apenas familiar. Ela pode ser migrada em outros sistemas também. E isso é fantástico. Para muita gente isso é uau, sério? Dá. E aí é muito legal você falar sobre isso, né, Renê? Porque é isso, que a constelação familiar, ela já está mais difundida, né? Então, muitas pessoas já conhecem. E é isso mesmo, é bem uau. Nossa, mas é sério, Cristi? Dá para fazer constelação organizacional? Eu falei, dá.
né? Tem algumas diferenças que precisam ser respeitadas e a gente vai falar disso. O Renê vai fazer até uma explicação bem didática, né, Renê, para deixar claro isso. E, ao mesmo tempo, eu vejo que as empresas estão dando cada vez mais abertura para que esse movimento sistêmico também aconteça no mundo organizacional. Porque a gente que trabalha com isso, né, Renê, a gente percebe a efetividade de olhar alguns pontos cegos que às vezes estão há anos na empresa e que se a gente for olhar só a questão intelectual e análise crítica, nós não conseguimos chegar no que de fato está acontecendo naquele contexto organizacional. Sim, sim. E aqui deixando bem claro, Cristi, isso eu acho que é importante do meu lado, eu sou da saúde, né? Eu sou psicólogo, eu trabalho com pessoas e, lógico, dentro da formação de psicologia, eu tive também a psicologia organizacional, eu tive a parte de gestão também, mas assim, esse não foi o lado para onde eu fui. Mas, no meu consultório, eu comecei a atender pessoas que são, como todos que estão aqui, que trabalham, né? Pessoas que estão dentro de corporações, que estão dentro do serviço público, ou que empreendem. Perfeito. E cada vez mais esse tema foi vindo, e quando eu entrei no campo das constelações, e comecei a ver a questão organizacional, começou a ter essa demanda também no consultório. Quer dizer, dá para olhar para o meu produto, para a minha marca, para a minha profissão, para a minha mudança de carreira? Dá. Como ferramenta sistêmica, dá. Né? E aí, logicamente, como você, a gente foi procurando professores que pudessem nos ferramentar, recursar nesse sentido. E a gente tem professores fantásticos nesse sentido. Muito bom. Excelente você trazer isso. E cada vez mais, e como você falou, Renê, os profissionais que nos buscam, né? E as pessoas individualmente, elas estão percebendo também que nós somos um ser integral. Então, não dá para olhar só um lado, né? E que, naturalmente, vai ser convidado, como você falou, às vezes você está atendendo pessoalmente uma pessoa e aparece uma questão do negócio, de uma marca, de uma carreira. Então, como a gente pode contribuir via constelação, via visão sistêmica, para as pessoas cada vez mais também contribuírem com a própria singularidade e contribuir no negócio mesmo, né, de uma maneira efetiva. E nós vamos falar até aqui, né, de um termo que não é tão comum, mas para nós a gente vê isso, de saber quando tem uma sobreposição de contextos. Então, acho que a gente podia começar com essa curiosidade que é tão abrangente. O que você acha? Sim, né? Perfeito, perfeito. A gente pode até falar da misturinha, né? Porque a sobreposição de contextos é uma misturinha. Uma misturinha com consequências graves, tanto no meu ambiente familiar, pessoal, como também no meu ambiente profissional, corporativo, com meus colegas. É uma questão comunicacional e relacional, que acontece comigo, com você, com todo mundo. Isso. A questão é, estou consciente ou não da mistura de papéis que eu estou fazendo, né? E para isso, muitas vezes, eu vou ter o auxílio de um coach, de um mentor, de um consultor que vai apontar, olha, aqui, isso aqui é da empresa, da cultura da empresa, ou é seu? Da onde está vindo esse ponto aqui? Né? Quer dizer, você chegou de manhã na reunião, já falou para o estagiário que o trabalho dele está uma porcaria, não cumprimentou ninguém, chegou na sala e falou, saco, de novo. O que você está trazendo? Né? Será que é da empresa ou veio de casa? Sim. E, ao contrário, também muito verdadeiro. Eu trouxe um exemplo bem simples, né? Que é o estresse. Mas que acontece bastante. É bem didático, né? Sim. Né? Que a questão que a gente está falando aqui, eu vou pegar esse exemplo daqui mesmo. Né? Então, atrás de mim tem livros. Né? Esse é um contexto. Né? É uma biblioteca. Sim, é uma biblioteca.
Mas há pouco tempo atrás eu estava numa aula com o pessoal que a gente já está fazendo aula, eu estava na cozinha. Era outro contexto. Sim, né? perfeito. E, logicamente, dependendo das pessoas, existe uma flexibilidade maior ou não. Sim. Certos contextos não podem se misturar. E quando eles se misturam, é um problema. Quer dizer, é uma questão até de hierarquia. Eu chegar para o meu colega, para o meu par, e chegar, e aí, tudo bem? Aí, o Corinthians, tal, trocou, papapá. Agora, de repente, chega o gestor da área, perdeu de novo aquele teu time, aí eu emendo com palavrão. Por que isso é complicado? Eu não estou no bar. Perfeito. Eu não estou no clube. Eu não estou na minha casa. Não é que você não pode fazer isso, é que naquele ambiente, às vezes tem um fornecedor lá, tem um cliente lá, sem falar que todos nós dentro da empresa somos clientes internos também. Sim. Então, existe sim decoro, existe sim formalidade. Ah, mas que coisa chata, Renê. É importante. Sim, tem contextos. É um contexto importante. Por que, de repente, dentro do tribunal, se exige tanto a questão de roupa? Né? Que você tem um código de vestimenta. Né? Tanto os agentes quanto as pessoas que vão lá. Esse decoro é pedido porque aquele ambiente fala, não, aqui é assim. Sim. Aqui não é a praia, aqui não é o bar. E isso eleva a alguns níveis de respeito. Não que eu precise ser desrespeitoso na praia, não é isso. Sim. Contexto. E quanto mais claro está esse contexto para mim, e esse contexto tem a ver sim com hierarquias, reconhecimento de hierarquias, mais flexível eu sou. Porque aí eu consigo, de repente, tirar a camiseta, colocar uma regata, e com o meu colega que eu estava em reunião brigando, tomar uma de boa. Porque aquela briga, aquele desentendimento, aquilo era naquela negociação. Aqui estamos em outro contexto. Ou seja, eu não estou tomando para o meu pessoal. E aí também depende de como foi a comunicação lá no ambiente profissional. Porque às vezes a gente leva o pessoal pro profissional ou o profissional pro pessoal. Novamente, sobreposição de contexto. Perfeito. E essa questão, esses exemplos ótimos que você deu, que acontece muito, Renê, não é óbvio, né? Porque na hora, né, que a gente está acontecendo, que todo mundo acontece isso, você fala assim, nossa, mas peraí, como assim que eu estou agindo assim? Faz sentido tal? Porque tem a questão no sistema familiar, tem uma comunicação afetiva, né, que muitas vezes deixa-se aflorar algumas emoções que não cabe num contexto organizacional, que é uma comunicação mais direta, que não precisa ser grosseira, mas que tem um código de conduta naquele contexto, né? Que também não vai aflorar emoções como afloraria dentro de um sistema familiar. Então, são coisas que cada vez mais, se a gente não tiver consciência, né, Renê, tem uma sobreposição de contexto que é altamente tóxico para ambas as partes. Tem. Agora, ouvindo a sua fala, eu vou fazer uma provocação. Isso é lugar comum no consultório, tá? Provavelmente também deve ser no trabalho de consultoria. É um ditado popular, né? Isso tem a ver com assédio, isso tem a ver com abuso, isso tem a ver com toxicidade. Onde se ganha o pão, não se come a carne. Perfeito. Esse ditado fala sobre sobreposição de contextos. Sim. Uma coisa é uma coisa, amiguinho, outra coisa é outra coisa. Ah, mas não pode ser tão sério. Não é sério, sim. É sério. Existem separações, existem linhas. E essas linhas dentro da empresa, elas são muito mais claras, às vezes estabelecidas num código, do que numa família. Então, muitas empresas, eu cheguei a trabalhar numa empresa onde, logo que eu fui contratado, eu recebi uma apostila de como me comportar, como me vestir, quer dizer, quais que eram as fronteiras lá naquela área. E muitas empresas têm isso, quer dizer, é um código de postura. Sim.
Pô, é interessante. Lógico, eu como psicólogo eu também tenho um código de ética. Sim. Né? E esse código de ética, por exemplo, ele deixa bem claro que quando eu estou atendendo o meu paciente, não é para eu fazer massagem no meu paciente. Né? Porque eu sou psicólogo, eu sou massoterapeuta. Se é para fazer massagem, eu coloco uma placa lá, ó, massoterapeuta. Né? Não estou criticando as áreas, a questão é, Sim. psicólogo faz psicologia, o massoterapeuta faz massagem. Se eu começo a misturar isso, né, para o meu cliente é complicado. Né? E na empresa, da mesma forma, a pessoa que está chegando, ela não conhece sobre a cultura local. Né? E aí entra aquela coisa, né? Não conhece aqui, e aí entra a constelação familiar. Não conhece o vínculo. Né? A serviço do que está aquele vínculo, aquelas relações. Quer dizer, eu funciono, mas eu estou me relacionando com a função. Perfeito. Isso vem comigo e isso está lá. Não é por acaso que eu estou naquela área, com aquelas pessoas, com aquele desafio. Ou, se vocês preferirem a palavra, com aquele problemão, com aquele encosto. Né? Porque, ai, Deus me livre, eu consegui me livrar daquele desgraçado nessa empresa igualzinho. Não é. Será que é da empresa? Exatamente. E isso é fantástico, Renê, porque as pessoas, principalmente no mundo organizacional, quando não estão abertas nisso que nós estamos trazendo, fica só parado no aspecto intelectual. E também separa como se não fosse uma coisa que tivesse a ver com a outra. Né? Então, isso que você está trazendo é provocativo e é ótimo, porque não é óbvio de novo. E aí não entende por quê. De novo, tem o mesmo perfil do mesmo gestor de 10 empresas que já passou, inclusive. Né? E ao mesmo tempo, né, Renê, quando a gente, por exemplo, está fazendo uma atuação de constelação organizacional e fica claro isso, também nós temos uma conduta como consteladores, também quando a gente está no contexto organizacional, de não invadir aquilo que a gente está percebendo, que para nós não dá para separar, não, estou vendo aqui, ó, tá claro que é clássico um problema com o pai. Então nós temos que ter, assim, também a nossa conduta para saber, peraí, no contexto familiar a gente iria para um caminho, porque isso também não é óbvio às vezes que eu percebo entre os consteladores. Porque a gente até conversa, né? Tem uma complexidade muito diferente na organização, que são vários elementos envolvidos, do que no contexto familiar. Sim. Isso foi uma coisa que você entrevistou recentemente o colega Guilherme Xangaray, e ele é uma pessoa que deixa isso claro em todos os livros dele. Sim. Existe uma complexidade que precisa ser levada em conta, né? E quando a gente fala de complexidade, a gente não está falando que um é mais e outro é menos. Perfeito, ótimo se né? São campos. São campos. E o fato é exatamente a diferenciação desses campos me permite atuar com mais clareza em um ou em outro. Isso. Uma vez eu vi o consultor sistêmico Anton de Cron, né, ele é holandês, ele vem muito aqui para o Brasil. Seja São Paulo, Salvador, Rio Grande do Sul, o cara viaja. Uma vez ele estava fazendo uma constelação, era uma empresa, era uma questão de equipes de gestão. Sim. Ele chegou até certo ponto, onde ele descolou uma coisa, e aí começou a acontecer uma dinâmica familiar. Ele parou a constelação, né, ou ele parou a colocação lá, ele falou, agora isso aqui, você vai trabalhar numa constelação familiar. A parte de consultoria veio até esse limite. Sim. Agora que está claro para você que existe um limite entre uma coisa e outra, isso você vai trabalhar lá. Perfeito. Como já vi muitas vezes ele falar, agora isso aqui que você descobriu, esse seu talento, esse seu potencial, eu sugiro que você procure um coach, Sim. eu sugiro que você procure um mentor para desenvolver as estratégias ou os recursos necessários para que isso possa ser aplicado no seu campo. Né? Ou seja, ele muitas vezes encaminha, ele não faz o processo inteiro. Isso é muito legal você trazer, Renê, porque na consultoria sistêmica, né, na constelação sistêmica,
tem um encaminhamento claro, né? Que ajuda, inclusive, porque não é uma questão, porque para quem não conhece, às vezes fala assim, ah, mas fez uma constelação, uma intervenção e já se resolveu. Não, é só um clarear, e muitas vezes é um diagnóstico sistêmico, né? Que começa para recomendar. Então, são depois métodos que podem ser combinados para, de fato, isso gerar, né, uma outra forma de ver, uma atuação, até prosperar no negócio, né, Renê? Porque senão fica, às vezes, com a ilusão, né? Mesma coisa com constelação familiar. Gente, traz muitas coisas à tona, conscientemente, mas o trabalho precisa ser acompanhado. Terapia, né? Porque senão parece que é uma coisa assim, até isso é uma ingenuidade da nossa criança, né, Renê? Parece, ah, não, num passe de mágica resolveu. Não, né? Então, a Sim. gente ter cuidado com isso também. Que é uma das coisas que tanto a doutora Úrsula, como também a Insa Sparker fala, esse trabalho ele começa antes, durante e depois. Né? Quer dizer, a gente só está lá durante. Né? E nesse durante existe uma demanda e existe aquilo que a gente vai poder separar dessa demanda e talvez devolver. Né? Mas depois tem a continuidade. Essa continuidade não precisa necessariamente ser com a constelação organizacional ou com a constelação sistêmica. Ela pode ir para outros caminhos, como uma psicoterapia, um coaching, ou talvez é aquela coisa, olha, você tem que dar uma guinada total aí. Então, faz um mês sabático, não é uma semana, faz um mês sabático, porque você precisa rever muitas coisas aí, né? E você já deve ter visto isso acontecer com muitos profissionais. De repente, chegar num limiar e falar, olha, eu sou bom no que eu faço, só que assim, eu não vejo sentido algum no que eu desenvolvi até agora. Perfeito. E aí entra aquela coisa do profissional com propósito, que o Guilherme também fala muito bem. Muito bem. Não, e isso é uma maturidade muito grande, né, Renê? Quando a gente reconhece isso, até para falar assim, olha, aqui não é para eu atuar. Eu vou te recomendar várias opções, mas até aqui foi ótimo. Porque também tem uma questão, né, quando a gente percebe que o próprio cliente ou paciente tem a transferência ou transferência, e que se a gente não tiver uma clareza também no nosso autodesenvolvimento, né, Renê? A gente não consegue deixar claro de uma maneira elegante, mas assertiva, que ok, mas agora você precisa procurar o seu caminho. Né? Então, isso é chave também, para não ficar naquele emaranhado completo, e você, como psicanalista, sabe que isso aí é facílimo cair, né, nesse viés, e não deixar claro até essa sobreposição de profissionais, né? Então, isso também é muito legal você ter trazido. Vamos falar, então. Fale, eu quero, tô louca para você falar das diferenças aqui, didáticas. Porque é exatamente essa que é a visão sistêmica, né? Quer dizer, eu sou um todo, eu sou uma empresa. Sim. Mas assim, se eu tô com uma unha encravada no pé, sim, eu posso até conversar com o meu psicólogo sobre isso. Mas provavelmente ele vai me encaminhar para um podólogo. Perfeito. Né? E assim, eu vou desconsiderar isso, é que nem na empresa, todas as áreas, elas estão funcionando juntas com esse sistema. Se eu tiro uma porque eu falar essa daqui não é importante, muitas vezes eu estou dando um tiro no pé da empresa. Perfeito. E aí cai na questão da exclusão, que é muito comum a gente ver. Né? E você falou duas coisas aí que eu lembrei. Primeiro, eu lembrei quando você me deu aula, né, na formação com a Cristina, eu lembro de um ponto que você colocou que foi chave e que para mim já era claro, mas foi legal você trazer, porque tinha muito psicólogo lá também, que era, como era a aula de psicopatologia, né? Gente, tem alguns casos que a gente está claro para nós, e isso acontece também em empresa, precisamos caminhar junto com o psiquiatra. Não é para ser um profissional como se fosse um profissional salvador, que isso é um perigo também, né? Que tipo de parceria a gente tem para incluir? Então, tem alguns profissionais que têm algumas síndromes tal,
eu já coloco como premissa. Eu falei, precisamos trabalhar junto, eu preciso estar junto com o seu psiquiatra. Não faz sentido. Isso também é sistêmico, né, Renê? E eu lembro que você reforçou muito isso, porque tem um viés mesmo, né? Principalmente quem trabalha com cuidar, ajudar e tal. Não, que eu tenho que dar conta de tudo. Isso é totalmente contrassistêmico, eu falo. Porque o sistêmico é justamente essa relação interdependente, que é isso que funciona realmente, né? E saber pedir ajuda é recurso. Total. Né? Porque, assim, muitas vezes, na hora que eu consigo pedir ajuda, eu descubro recursos no meu colega que até então eu olhava e não entendia por que aquele colega estava lá. Né? Ok, isso tem a ver com a minha postura. Sim, né? sim. Mas no momento que eu peço ajuda e eu percebo como a comunicação começa a fluir, porque muitas vezes a gente transforma o nosso colega de mesa, o nosso parceiro, concorrente. Sim. E isso é complicado, né? Porque aí você tem vários nichos de conflito interno, né? E se a empresa ainda tem uma dinâmica, uma linguagem bélica de muita competição, porque existe a competição saudável, existe aquela competição que é eu vou ferrar com você. Aí... Tem que ver como os vários níveis... Os níveis, sim. Exato. Estão ouvindo isso e interagindo com isso. Sim. Perfeito. Bom, eu estava conversando com você, né, até para ficar legal da gente fazer essa diferenciação de um sistema para o outro. Né? Isso. Ou seja, o que é família e o que é organização. Eu vou de uma vez só, vou falar todos. Perfeito. E aí, conforme forem surgindo dúvidas, vocês me falam. Tá? Eu anotei algumas coisas aqui. Não imagino que vocês talvez vão poder ver, mas eu vou falando. Tá? Teoricamente, aqui a gente tem a empresa e aqui a gente tem a família. Separação aqui. Qual a estrutura de uma empresa? A empresa ela funciona a partir do organograma, ou seja, organizacional. A família funciona a partir do genograma, genética. Então, duas estruturas diferentes. Se eu vou, de repente, fazer uma mentoria junto com a Cris, ela talvez vai fazer da minha empresa ou comigo um organograma. Quer dizer, onde eu estou? Como que eu estou? Se você vier comigo no consultório trazer uma questão familiar, eu provavelmente vou fazer um genograma. Quem é você dentro da família? Em que lugar você está? Quem são seus pais, etc. Qual que é o foco dentro de uma empresa? Função. Funcionários funcionam. Na família são pessoas. A comunicação dentro de uma empresa geralmente é indireta. A comunicação na família é direta. Por outro lado, a informação numa empresa é formal e na família é informal. Vocês já estão percebendo a zona que dá isso, né? Porque não é simples, mas assim, por isso que tem essa risca que teoricamente era para a gente obedecer isso, a gente não obedece. Né? As pessoas dentro de uma empresa são substituíveis. Ai, meu Deus, fato. Né? Você foi contratado por uma função, por um talento, e aquilo serve à empresa, aquilo tem um sentido para a empresa. Até determinado momento. Agora, felizmente não é assim na família. Na família você é insubstituível. Sim. Né? Ufa, né? Logicamente que às vezes também não é assim, mas aí o problema é outro. O valor dentro de uma empresa sempre vai ser produção, produtividade, né? A empresa está a serviço do mercado, ela está a serviço do cliente, ela está produzindo algo. Sim. Já a família, ela está a serviço do amor e da troca. Ou se vocês quiserem usar outra palavra, do afeto. Das carícias, do reconhecimento. Né? Isso a gente vai receber na família, sim. Lógico, a gente pode, de repente, ter um chefe muito legal, uma gestora muito boa, que nos dá reconhecimento, que nos dá afeto, ok.
mas geralmente isso vem da família, né? Na empresa, eu chego e eu falo, nossa, Cristi, você viu que bonito que tá minha apresentação de PowerPoint? Ela vai olhar para mim e ela falou, você foi contratado para quê? Tem uma estrelinha na testa? Né? Quer dizer, isso eu posso mostrar para minha mãe e falar, mãe, ficou bonito. Ai, filho, tudo que você faz é lindo. Ok, mas na empresa não. É diferente a comunicação. A origem, sempre numa empresa, é a fundação. Isso Anton de Cron fala muito. Eu tenho que honrar o fundador. E qual que é a história da fundação? Então, origem, a fundação e história. Na família, são os meus pais e os ancestrais. Né? Ou seja, meu sangue, meu gene. A missão de uma empresa é sempre produzir. Sempre. Sim. Agora, dentro da família é preservação. Auto e dos outros. Sim. Talvez do legado, né, de meu pai, de meu avô, assim por diante. E aí existe uma última parte, que é uma parte mais... que é uma parte mais semântica. Sim. Dentro da empresa, num primeiro plano, eu tenho nós funcionamos. E no segundo plano, eu tenho nós amamos. Com aspas. Sim. Na família, no primeiro plano, eu tenho nós amamos. Nós nos amamos. Sim, sem aspas. No segundo, sem aspas. No segundo plano, eu tenho nós funcionamos. Né? Essa questão semântica, ela é fundamental. Sim. Porque, às vezes, e eu não estou falando de ninguém específico, né? Isso pode acontecer comigo, com qualquer pessoa. Às vezes, eu vou para dentro da empresa para amar. Porque dentro da minha família eu funciono. E eu volto para minha casa e eu executo o papel de pai, de chefe de família. E eu funciono muito bem assim. Vocês já devem ter ouvido falar disso, né? Empresa familiar, né? Tá todo mundo jantando, aquela mesa, né, com 8. Aí o filho puxa o assunto com o pai. Então, aquela entrega, pai e tal, aí a mãe bate na mesa e fala, aqui na mesa não. Sim. Por quê? Tá, vocês ficaram 10 horas lá na empresa. Deixa na empresa. Tá em casa jantando? Fique em casa com os familiares. É muito fácil confundir isso. Né? Então, as empresas familiares, muitas vezes, elas têm não só a sobreposição de papéis, quanto aquilo que o Hellinger chamava de emaranhamentos. Sim. Aquilo que atua, ou melhor, aquilo que é disfuncional na minha família, às vezes é disfuncional no meu emprego, na minha profissão. Né? Isso, logicamente, é uma coisa que eu tenho que perceber em mim. Eu preciso trabalhar em mim. Eu não posso chegar, digamos que a Cristi é minha gestora e falar, não, ela vai arrumar isso. Lembre-se, ela está trabalhando para a empresa. E a empresa, ela está me olhando se eu estou funcionando ou não. A Cristi vai fazer um diagnóstico. O René não funciona. Né? Ele é uma ótima pessoa, né? Comunicativo, amoroso, mas assim, ele não entrega os relatórios. A gente não está tendo venda. Não é um clube. Né? Não dá para manter uma pessoa lá porque ela é legal. Lógico que isso é importante também, ser legal. Mas isso que você falou, tudo isso que você falou é tão importante e relevante que cada vez mais também eu vejo, Renê, que tem uma confusão muito clara quando a gente fala das empresas das gerações. Né? Então você me trouxe esse tópico também, te ouvindo. Porque, na verdade, não é que a gente tem dificuldade de lidar com gerações, em essência. É porque a gente vê que, à medida que vai surgindo uma nova geração, parece que tem que ficar tudo junto e misturado, gente. Não é isso. Né? É justamente isso que ele está falando, porque senão vai no emaranhamento, e aí, pensando num filho que é muito mimado, por vários motivos, né? Chega na empresa, vai querer ser tratado como tal.
como se fosse uma extensão da família. Né, Renê? A Exato. gente vê muitos casos disso, assim. Sim, é aquele exemplo, talvez, clássico. Eu não estou falando que todo filho único é assim, tá? Mas, assim, filho único foi tratado a pão de ló, né? Logicamente que era o mais lindo da casa, né? E quando ele chega na empresa, de repente ele vai trabalhar num coworking, né? E assim, né? Talvez Baths, Bayer, tal. Assim, você tem o salão e assim, da mesa onde você tá, você vê o CEO lá, você vê o vice-presidente lá, você vê o diretor lá. Ninguém tem sala, tá todo mundo lá. E aí eu chego e falo, não, gente, não vai dar, não vai dar. A Cristi fala muito alto no telefone, eu não consigo me concentrar, eu preciso de uma sala. Ótimo exemplo. E assim, só lembrando, né, eu não percebi porque eu sou mimado, a empresa já existia antes de eu chegar nela. Isso, só para lembrar E, disso. e ela funcionava, né? E aí eu chego e eu começo a... Essa é uma demanda necessária para a organização ou para mim? Perfeito. Né? E é importante eu separar isso. Né? Não estou falando que eu não possa pedir uma sala, eu posso. Mas isso tem que ser muito bem fundamentado, isso tem que fazer sentido para a organização, né? Para as funções lá. Essa coisa de você deixar tudo plano, assim, às vezes até sem essa noção de quem é mais alto e quem é mais baixo, é uma forma de facilitar comunicações. A gente sabe que a comunicação é uma coisa, às vezes, complicada dentro do meio corporativo. São várias, como se diz, várias estratégias para lidar com isso. Agora, dependendo do meu meio familiar, se eu sou filho único, se eu sou filho do meio, se eu sou caçula, né? Eu, às vezes, vou levar esta dinâmica da minha casa para dentro da empresa, né? Às vezes eu vou ter um colega muito sábio que, de repente, vai falar, meu amigo, isso aqui não é daqui. Isso aqui que você está trazendo não tem lugar aqui. Perfeito. Mas na maioria das vezes ninguém tem tempo. As pessoas não é óbvio, né? Não é óbvio isso. Não é óbvio aquela coisa. Ninguém está lá para ser coach um do outro. Isso é muito importante você trazer também, porque, na verdade, as empresas mais conscientes, né, que os negócios mais conscientes, Renê, cada vez mais estão abrindo esse espaço para criar uma condição para as pessoas se autoconhecerem verdadeiramente, mas para as pessoas também assumirem a parte que lhe cabe, né? E também não precisar terceirizar para a empresa esse trabalho também de desenvolvimento. Isso também está acontecendo, né? É um limiar, assim. Então, como criar uma condição, e que aí eu vejo claramente que é o líder na condição de gestão que precisa investir no seu próprio autodesenvolvimento, independente se é empresa ou não, ela está cabendo, né, criando essa condição para fazer isso que você está trazendo com maior clareza, né? E sem culpa, né, Renê? Porque senão fica uma questão assim, nossa, eu vou falar, nossa, olha só, eu já estou sabendo, inclusive eu fiz na seleção perguntas para ele de aspectos pessoais que eu já estou sabendo da vida. E não percebeu que às vezes cai numa armadilha. Porque aí está sendo manipulado por aquela história que tocou. Aí é um emaranhamento completo. Então, cada vez mais é convidado a liderança mais consciente a olhar para você e olhar para aqui e falar assim, ok, isso faz sentido, isso não cabe aqui. E tem uma questão também sutil, cada vez mais essa questão da comunicação. Dependendo da cultura, não funciona todo mundo junto e misturado. Sim. Até atrapalha a comunicação, Renê. Né? A gente tem percebido isso, porque senão fica também uma questão assim, muito informal e não traz o quê? Um ambiente que é para fazer uma entrega consciente, individualmente, porque não é só coletivo, tem a parte individual e coletiva, que a gente precisa deixar claro. Deixa eu só falar uma coisa, ó, tá todo mundo pedindo aqui, delirando no seu flip chart, tá? Depois a gente pode tirar uma fotinho, né, Enê? Você publica no seu stories, me marca, a gente compartilha,
tem aquele material também que você quiser, eu tiro uma fotinho. Pode ser? O que você acha? Sim, sim. Não, eu vi o colega Wanderson pediu. Inclusive, o colega Wanderson esteve comigo uma vez, a gente fez uma constelação organizacional in company. Né? A gente foi até a companhia, ele estava lá presente. Né? E era uma empresa familiar e deu para ver bem como essas coisas estavam, né, misturadas e como é possível, às vezes, com um ritual simples. Aí eu entro numa linguagem mais da constelação familiar. Né? É um ritual que separa as coisas. Né? O Anton de Cron, ele falava muito, ele falava de processos. E ele falava, alguns processos são como rituais. Eles são necessários. Né? E aí ele falava, por exemplo, da necessidade de rituais de entrada, de adaptação, permanência e de saída. E ele falou, se eu faço um ritual de entrada com todos, eu tenho que fazer um ritual de saída com todos. Com todos, perfeito. Isso é fantástico. Isso é uma empresa consciente, né? Que tem a alma do negócio, né? Como a gente viu na live do Guilherme, e que respeita, né, Renê, os princípios sistêmicos. Que existe uma ordem que está instalada naquela cultura, que existe um pertencimento. Porque o pertencimento não é só na entrada, é na saída também, porque a pessoa fez parte daquela história. Quando a gente trabalha isso nos DHOs, né, nos RHs, é comum, Cristi, mas como é que a gente vai fazer o desligamento? Gente, isso é um respeito, é uma honra. Porque isso também, a pessoa, ela vai embora, porque ela é substituível, como você já muito bem colocou, só que ela não deixou de fazer parte da história. Então, o desligamento com respeito é vital para isso. Até para também não ter outros problemas que a gente vê nas empresas doentes, né, Renê? Aí a pessoa sai de qualquer jeito, vem outra pessoa e não consegue ocupar o lugar de jeito nenhum. E não consegue entender por que a equipe tem baixo desempenho, está com problema de confiança entre eles. E aí, numa constelação, como você falou, em company, a gente vê isso claramente. Fala, olha, mas espera aí, quem foi o gestor que estava aqui antes? Como é que foi o desligamento dele? Ah, não, ele saiu brigado e tal. Eu falei, então, temos que fazer um ritual para incluir e reconhecer o valor dele para liberar esse espaço novamente. Legal. Eu vou até pegar uma fala aqui da Renata, que acabou de escrever, falando do ritual e da pedagogia sistêmica. Tem um exemplo que o Anton de Cron dá de uma consultoria que ele fez numa escola. Perfeito. Ele falou que chegou lá e a escola falava, olha, a gente está no nosso quarto diretor. E, a gente só vê os alunos saindo e tal, a gente não sabe o que fazer. A primeira pergunta do Anton de Cron foi, quem fundou a escola? Né? Né? E ele fala, né, a pessoa, foi fulano. Ele foi o nosso diretor por 20 anos. O que aconteceu? Ele bebia. Bebia muito. Isso estava trazendo problemas para a escola. Então, o conselho se juntou e botou ele para fora. Aí o Anton de Cron falou ali, ok, eu entendo. Né, realmente, se eu bebo em casa e isso fica em casa, isso é uma coisa. Se eu bebo em casa e bebo no serviço, isso é outra coisa. E ele falou, eu entendo a ação de vocês. Vocês estão fazendo isso para preservar o estabelecimento. E vocês estão corretos. Qual foi a forma que vocês fizeram para honrar os 20 anos de fundação e serviço dentro da escola? E não havia isso. E aí o Anton de Cron traz a importância de muitas vezes você ter uma foto, né, com o histórico, né, o nosso fundador desenvolveu esse produto, desenvolveu esse. Essa é uma forma de eu honrar a história da empresa, para que a empresa tenha força. Porque a força da empresa está ligada ao seu nascimento, à sua fundação. Se eu desconsidero o fundador, eu desconsidero a força da empresa. Perfeito. Esse exemplo é excelente. Eu adoro também.
Renê, porque não, de novo, né, não é óbvio. E principalmente nisso que você falou, às vezes com problemas, né? Teve uma empresa que eu trabalhei que um dos fundadores começou a ficar viciado em droga, que é na mesma lógica que está trazendo. E aí, como é que vocês trataram? Né? Todo mundo ficou com aquela cara assim, como se ele fosse algo que tivesse acabado com a empresa. Falei, vamos olhar por outra perspectiva. Até as pessoas perceberam, falei, não é que era para fazer isso no negócio, na empresa, mas como que a gente honrou os anos que ele estava aqui. Então, isso é chave. Algumas pessoas estão perguntando, né? A Lídia, a Raquel, rituais saudáveis. Gente, tem algumas coisas. Depois, eu tenho até um passo a passo que eu cuido com o DHO do desligamento saudável. E uma das falas é falar para a pessoa. Olha, eu vejo você, você contribuiu muito, mas agora você por você, tá? E não, você não faz mais parte daqui, mas falar de um jeito honroso. Gente, é libertador, porque as pessoas se sentem realmente vistas. Então, tem um passo a passo simples, depois eu também posso postar, para quem se interessar, que ajuda nisso. Porque, claro, o gestor morre de medo de... outro detalhe também, né? Que isso é sobreposição de funções, né? Eu tenho medo de receio porque eu fico nervosa de desligar. Gente, a responsabilidade do gestor é na entrada e na saída. Não pode delegar isso nem para o RH e nem para alguém da sua equipe. Porque é a mesma coisa, né? Então, então eu tenho a responsabilidade de escolher alguém para trazer. O RH pode me apoiar, mas na saída é o gestor que desliga. Não é? Isso é uma responsabilidade sistêmica. E que muitas vezes o RH, para ser aceito, que é um outro problema sistêmico dos RHs, o que acontece? Eu faço isso por você. E não percebe o problema interno que gera, porque a função do gestor sempre fica incompleta. Né, Renê? Então, isso a gente vê bastante também nessas sobreposições também de funções e falta de clareza, né? Sim, sim. A questão dos rituais, ela reforça o meu lugar lá e ela deixa claro as fronteiras. Isso. Quer dizer, o tempo todo o gestor está falando que você funciona não só para você, para ele também. Perfeito. Qual a função disso? E quanto mais claro é isso, melhor eu tenho minhas fronteiras e o outro tem as dele. Porque o que acontece muitas vezes é eu, de repente, chego para você e falo, eu não consigo fazer isso com você. Nós temos uma amizade tão grande, onde eu tomei para mim algo que eu não devia. Perfeito. Né? E isso pode acontecer com qualquer pessoa. Querendo ou não, nós não somos máquinas, nós não somos robozinhos. Né? Então, constantemente nós temos que nos reciclar, e eu falo também como psicólogo, tal, no sentido de qual que é a minha força lá, e minha força está lá na clareza da ordem. Né? Isso é uma coisa que Hellinger traz muito, Gunther Weber traz muito, no reconhecimento da ordem, da cultura, dos limites, é que há fluxo. Perfeito. Se eu não enxergo mais isso, eu não sei para onde o fluxo está indo. E aí eu começo a vazar junto com o fluxo. Né? Então é aquela coisa, eu vou dar um exemplo assim crasso, tá? É um exemplo horrível. Mas é aquela coisa. Tô solteiro há 3 anos. Aquela porcaria como é? Daquele aplicativo lá não funciona. Aí, de repente, eu estou conversando com a minha colega e minha colega vira e fala, nossa, sua apresentação ontem estava muito boa. É um orgulho ter você entre nós. E eu escuto, de repente, não como um profissional, mas como uma pessoa carente. E aí eu falo, olha só, eu nunca tinha percebido que ela gostava de mim também. Calma, meu amigo. Calma. Né? Sim. Isso pode acontecer com qualquer um. A questão é exatamente como que eu estou no meu trabalho comigo mesmo. Né? Me reciclando, me escutando,
percebendo o ambiente. Armadilhas vão ter sim. Sim. Às vezes eu coloquei as armadilhas, às vezes elas foram colocadas, né? Mas o motivo para eu estar sempre consciente, né? O tempo todo, né? Porque assim como eu, humano, falho, o meu parceiro é humano e falha. A empresa tem humanos e falha. Por enquanto a gente não tem nenhuma empresa que está sendo dirigida por uma inteligência artificial. Então por isso que a gente está falando de recursos humanos. E os recursos humanos são incompletos e falhos. Ainda bem. Ainda bem. Exatamente assim que eles crescem. Né? Assim que eles se desenvolvem. E empresas desenvolvem pessoas. Sim. Né? E às vezes você percebe que o desenvolvimento da empresa se confunde até um pouco com o desenvolvimento das pessoas dentro da empresa. Quantas vezes a gente não ouve aquela... Quando era aquele boarding, quando era aquela equipe, nossa, o crescimento foi incrível. Era fantástico, sim. Né? E isso é uma dica, assim. O que estava sendo feito naquela época? Quais eram os detalhezinhos sutis, feitos? Né? Que não eram vistos, né? Que eram ocultos, invisíveis. Sim. Bom você falar isso. E você até me lembrou um outro exemplo, que talvez já cabe a gente falar, que tem a ver com isso também. No momento, por exemplo, que as empresas, né, processos de fusões de empresa, né? Então é comum ter, primeiro, uma questão de nostalgia, muitas vezes, de um dos lados, né? E segundo, um outro quer impor uma cultura, né? Comportamentos e valores que fazem, na visão daquela cultura, melhor do que a outra. E muitas vezes, o que acontece? Quando não tem alguém mais consciente para ver esses sinais sutis, espera aí, então vamos olhar o que é possível preservar de um lado, né? Preservar do outro, mas criar num outro contexto para, de fato, respeitar os princípios. E a gente até conversou ontem de um exemplo, sem citar nomes, né, Renê? Que aí que acontece brigas de fusões, né? Que fica uma coisa louca, igual guerra, e esquece principalmente de quem, gente? Do cliente. Ninguém está olhando para o cliente. E aí perde o cliente e depois não começa a entender, porque daí é muito emaranhado junto. Né, Renê? Como é que você percebe isso? E aí, novamente, a gente entra num tema que a gente estava falando. Qual foi o ritual de fusão? Perfeito. Né? O ritual de fusão, ele contabilizou o tempo que leva uma fusão, os processos internos e externos necessários para essa fusão. A gente sabe, tem vários. Mas é aquela coisa, essas duas empresas, ambas fizeram isso, porque às vezes essa fez. E a outra não. Perfeito. Né? Isso é mais então, do que a gente imagina, né? Exato. E aí vem um conceito que quem fala muito é a Eva Wiprecht, né? Que trabalha com corporações, com o modelo de validação Virginia Satir. É congruência. Sim. Será que é congruente ou incongruente? E às vezes eu estou falando, não. É congruente, a gente comprou, tal, tá tudo certo. Tá. Esse e esse, esse comprou desse, isso aqui estava congruente. Esses aqui embaixo não sabiam, nem esses. Eles ficavam sabendo no dia seguinte. No dia seguinte, congruência é essa, né? Exato. Então, quando a gente fala de congruência, a gente está falando de um conceito que envolve o sistema todo. O sistema inteiro, não são pessoas, isso é chave, né, Renê? Em fusões. É todo o sistema, não são pessoas que estão negociando algo. Lembrando que aqui a gente não está falando contra fusões. Não. Existem os detalhezinhos, né? E nos sistemas, esses detalhezinhos, eles demoram para se encontrar às vezes. Sim. Eles precisam, às vezes, de algumas consultorias, de alguns planejamentos. Imagine se você está no meio de uma grande mudança na sua empresa. Sim. E aí chega uma pandemia. Né? Mais um elemento
para ser considerado, né? E às vezes é ignorado e estão lá ainda numa outra dimensão, né? Sim. E foi legal você ter falado isso, Renê, porque cada vez mais também, nessa questão da perspectiva sistêmica, os processos de gestão de mudanças e transformação, eles têm ganhado um novo espaço, justamente por isso que você está falando. Porque, por exemplo, estatisticamente, né? As empresas que mudaram de software, né, de ERP, SAP, Oracle, que não fizeram rituais, que é nessa linha, né, talvez eles não tenham a clareza que é isso que nós estamos trazendo, mas são rituais, eles tiveram muita perda financeira. Diferente de quem começou a fazer um processo de gestão de mudança e transformação, que olhou o sistema nessas sutilezas, que tem muitos elementos para ser considerados, que conseguiram fazer essa passagem e essa incorporação de novo sistema, porque fizeram esses rituais. Então, isso é muito chave, mas não é óbvio quando a gente olha só a questão, ou muitas vezes prática, né, técnica, e não considera esses elementos todos que nós estamos falando, né, Ené? Sim, porque sempre que a gente está falando de processo ou processos, a gente está falando de tempo. Sim. Não adianta eu chegar e falar tempo é dinheiro. Perfeito. Não é simples assim. Não é simples, né? Não é linear assim, né? Não, não é linear. E assim, é a mesma coisa que eu chegar como um consultor de imagem, por exemplo, né? A Cristi me procura como consultor de imagem, eu chego, pego o logo dela e eu falo, nossa, que horrível essa cor aqui você não vai adequar com ninguém, tal, tiro, mudo tudo, tal, e falo, esse aqui você vai ter bem mais força, né, porque isso aqui tem um apelo, tal. Só que, de repente, o teu símbolo, ele era de um broche que tua avó te deu. Perfeito. E, né, pra você, isso... Exatamente. Ou seja, para eu fazer esse trabalho com símbolos têm alma, sim, né? Eu preciso também olhar para isso. Por isso que muitas vezes, e a gente sabe, existem pessoas que trabalham com imagem, né? Trabalham com marketing, comunicação. Ele vai lá, ele senta com o cliente, ele conversa. Não, mas como que é essa sua ideia? Perfeito. Mas de onde ela surgiu? Né? E aí, né? Eles vão trazendo a história. Sim. Tanto que hoje eu tenho um cliente que fala muito disso. Ele fala do storytelling, né? Sim. Quer dizer, eu não mostro apenas a marca, eu trago a história junto com a marca. E aí a pessoa que olha para aquilo, e agora eu vou pegar um exemplo que na minha época era um storytelling muito forte, do cara em cima do cavalo, lá nos picos, lá nos Estados Unidos, fumando Marlboro, aquela cara de cowboy assim, e você fala, nossa, olha que da hora. Trazia tudo isso junto, né? A gente sabe tudo que está envolvido nisso hoje, mas assim, isso tem força. Sim. Né? E logicamente, se você depois me falar, mas o cowboy ele acabou morrendo de câncer e tal, tem consequências também. Sim. Mas o que a gente está falando aqui, exatamente, se eu vou mudar uma marca, é importante eu conhecer a história dessa marca. Quando ela surgiu, por que ela surgiu. Se eu estou mudando, quem que está querendo mudar? É você que está querendo mudar, seu filho que está querendo mudar, seu neto que está querendo mudar. Né? E isso está alinhado com você ou não? Isso está congruente com você ou não? Porque se você falar assim para ele, mas por dentro você não quer, isso vai interferir na marca. Vai. Querido Renê, ó, nós temos 50 segundos. O que você prefere? A gente encerra, a gente volta mais um pouquinho. Nós não combinamos isso, mas como eu acabei de ver o tempo aqui... Só tenho a agradecer o espaço, né, e a todos vocês que estiveram aqui. Né? E, logicamente, continuem acompanhando a Cristi, né, porque tem muita história para contar aí. Você também, Renê. E se surgir mais temas, a gente pode também fazer outras lives, porque a gente tem assunto pra caramba. Aqui é isso aí. O doutor Nailton, né? E muito grata por vocês estarem aqui. Foi ótimo, né, Renê?
Muito Foi bom. ótimo. E é muito legal a gente ter esse espaço para falar das empresas, que é um momento muito bom para a gente ampliar essa consciência. Muito grata. Legal.